saísse do seu lugar, a não ser por uma situação maior, de emergência. Mas vamos, nessa noite, ler a palavra de Deus, ministrar a sua palavra. A vida cristã é assim, é uma batalha, é uma luta. Hoje pela manhã nós pregamos aqui no capítulo 12 de Apocalipse. E aqui nós afirmamos que o dragão ele tenta de todas as formas, mas ele sabe que já está perdido, derrotado. Ele sabe disso. Ele às vezes quer fazer arruaça, mas ele sabe que está derrotado. Abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 18. E nós vamos ler, a princípio, até o versículo de número 8. Eu estou pegando a palavra um pouquinho mais tarde. Houve uma necessidade ali fora. Mas nós não vamos deixar de ministrar tudo aquilo que Deus pôs em nosso coração para compartilhar com a igreja nessa noite. Ainda que passe aí uns 10 minutinhos, espero que você fique ouvindo a palavra. Vamos ficar de pé um pouquinho. Apocalipse 18, do 1 ao 8. Se tem alguém do seu lado que não tem Bíblia, visitante, empreste a sua Bíblia. Ou acompanhe junto com ele. Versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Pai, obrigado por essa noite, por esses momentos que nós temos aqui como igreja do Senhor, de exaltar, engrandecer e glorificar o Teu nome, de pertencer ao Deus Altíssimo, e saber que como igreja o diabo não está satisfeito conosco. Ele não está satisfeito porque neste lugar é lugar da Tua presença, é lugar do Teu agir, é lugar do Teu mover, é lugar onde vidas são edificadas, é lugar onde vidas são libertas, e nós exaltamos e glorificamos o Teu nome por isso. Fala com a Tua igreja nessa noite, fala com cada vida nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Amados, quando eu estava meditando nesse texto para pregar durante a semana, pregar aqui hoje à noite, eu comecei a lembrar-me que quando eu era menino, eu presenciei algumas cenas
e ouvi algumas afirmações, algumas declarações que vinculavam a grande Babilônia do capítulo 18 de Apocalipse à Igreja Católica. Eu comecei a lembrar algumas coisas e eu fiquei pensando de algumas cenas que eu presenciei de pessoas apontando para um templo de uma igreja católica e fazendo a seguinte declaração que está nesse texto: caiu a grande Babilônia. Eu lembro muito bem, essa cena é muito viva na minha mente, que pessoas apontavam para a igreja, para o templo de uma igreja católica e diziam: saí do meio dela, povo meu. Isso ficou muito marcado na minha mente. E na minha mente infantil, porque de fato eu era uma criança, mas na minha mente infantil eu imaginava que essa ordem do versículo 4, saí do meio dela, povo meu, eu imaginava que essa era uma ordem para que as pessoas saíssem da igreja católica e fossem para uma igreja evangélica. E aí, queridos, eu imaginava exatamente isso porque eu era muito inocente nessa história. E eu fiquei pensando já agora, depois de um tempo de crente, que infantilidade a minha. Ou que falta de maturidade espiritual, ou que falta de embasamento bíblico daquelas pessoas que diziam isso para mim. E eu vim descobrir anos depois que essa questão de interpretar a Babilônia do capítulo 18, vinculando-a à Igreja Católica, é uma herança que nós herdamos dos reformadores. É uma herança que nós herdamos de Martinho Lutero, é uma herança que nós herdamos de João Calvino e outros reformadores. Eles, na época, entre os séculos 16 e 17, na sua luta contra o catolicismo, eles imaginavam que a besta do Apocalipse era o poder papal. E imaginavam que a grande Babilônia, a grande prostituta, era uma referência à Igreja Católica. Por quê? Porque os reformadores tinham como grandes adversários naquela época exatamente o poder de Roma. Tinham como grandes adversários na época a Igreja Católica. Por isso que eles faziam essa vinculação da Babilônia com a Igreja Católica. Mas o que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite é que a Babilônia do Apocalipse é muito mais do que uma cidade. A Babilônia do Apocalipse 18, queridos, é muito mais do que uma capitalzinha de um império. A Babilônia de Apocalipse 18, ele é muito mais, por exemplo, do que a Babilônia de Nabucodonosor. A Babilônia de Apocalipse 18 é muito mais do que a Roma na época do Império Romano. É muito mais do que a Roma papal. A Babilônia do capítulo 18 é muito mais do que aquele estadozinho chamado Vaticano. A Babilônia de Apocalipse 18 é muito mais do que uma Washington e uma Nova York dos nossos dias. O que é exatamente a Babilônia? A Babilônia é muito mais do que uma religião adulterada. A Babilônia, ela é muito mais do que uma igreja apóstata. A Babilônia, queridos, quando nós lemos o capítulo 18, nós percebemos que a Babilônia, ela é um composto, ela é um misto de um sistema religioso adulterado, de um sistema econômico perverso e desumano, é um misto de tudo isso com um sistema político podre e corrompido. Isso é Babilônia. A Babilônia do Apocalipse 18 é simplesmente símbolo de toda uma sociedade organizada contra Deus. A Babilônia de Apocalipse 18 é símbolo de toda uma sociedade que vive uma rebeldia ativa contra o seu Criador. A Babilônia de Apocalipse 18 é símbolo, queridos, de uma sociedade regida por valores contrários aos valores de Deus.
A Babilônia do capítulo 18 é símbolo de um sistema religioso, econômico, político que milita, que luta contra Deus e luta contra o seu povo. Essa é a Babilônia do capítulo 18. É muito mais do que uma religião corrompida. É todo um sistema religioso, econômico e político corrompido. E eu vou mostrar para vocês o que eu estou dizendo. Mas eu queria atualizar a pergunta. Essa Babilônia do capítulo 18 é a Babilônia do primeiro século. E nós estamos em que século? 21? Já se passaram 20 séculos e a Babilônia permanece. Qual é a Babilônia dos nossos dias? Qual é a Babilônia dos dias atuais? E aí eu queria que você olhasse para o versículo de número 7. Você não vai fechar a sua Bíblia. O versículo de número 7 diz o quê? Quanto a si mesma, o que é que a Babilônia fez? Ela se glorificou. E continuando o versículo, o que é que a Babilônia disse acerca de si mesma? Ela disse: eu estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Então o que é a Babilônia? A Babilônia é exatamente uma sociedade orgulhosa e autossuficiente. A Babilônia é uma sociedade que simplesmente não sente necessidade de Deus. A Babilônia é uma sociedade, queridos, que orgulha-se por causa de suas riquezas, por causa das suas seguranças e por causa do seu poder de enriquecer os outros. Essa é a Babilônia. Uma sociedade orgulhosa, uma sociedade cheia de si, uma sociedade que diz que não precisa de Deus. Eu vou ser mais claro. A nossa sociedade é uma sociedade que não quer saber de Deus. A nossa sociedade, a sociedade que nós vivemos, é uma sociedade, queridos, que acha que pode conduzir o seu próprio destino. A nossa sociedade é uma sociedade que acha que pode construir o seu próprio paraíso na terra sem a ajuda de Deus. A nossa sociedade é uma sociedade que torna Deus alguém desnecessário. A nossa sociedade é uma sociedade orgulhosa, cheia de si, que confia em si mesma e acha que não precisa de Deus. E qual é o sentimento da nossa sociedade? Estou assentada como rainha, não sou viúva e não tem que me tirar daqui. Uma sociedade orgulhosa e autossuficiente. Mas preste atenção no versículo de número 3. Todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de quê? Da sua luxúria. Dá uma olhada aí no versículo de número 16. Dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de quê? De linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora foi devastada tamanha riqueza. Dá uma olhada aí no versículo de número 19. Lançaram pó sobre a cabeça, chorando e pranteando, gritavam: ai da grande cidade na qual se enriqueceram os que possuíam navios, à custa de quê? Da sua opulência ou das suas riquezas, porque em uma só hora ela foi devastada. Você sabe o que é Babilônia? Além de ser uma sociedade orgulhosa e autossuficiente, a Babilônia é uma sociedade enfeitiçada. A Babilônia é uma sociedade seduzida pelos prazeres e pela luxúria. Essa é a Babilônia. Amados, eu não sei se vocês têm percebido como eu tenho percebido, mas a grande marca da Babilônia, desde a época de Nabucodonosor, a grande marca da Babilônia é exatamente o prazer, o luxo excessivo e a opulência, a abundância de riquezas, a grandeza e o esplendor. Essa é a grande marca da Babilônia desde a época de Nabucodonosor. Amados, nossa sociedade atual
ela é uma sociedade hedonista. Pastor, o que é uma sociedade hedonista? Traduza para a gente. Uma sociedade hedonista é uma sociedade que supervaloriza o prazer. Vocês já pararam para pensar que a nossa sociedade busca o prazer pelo simples prazer de sentir prazer? A nossa sociedade é isso. Os homens buscam prazer, por exemplo, no luxo. Homens buscam prazer, por exemplo, em aventuras amorosas. Os homens buscam prazer na prática de sexo ilícito e pervertido. Os homens buscam prazer, queridos, na ingestão de substâncias que fazem perder o sentido. É isso que eu não entendo. Os homens buscam prazer ingerindo coisas que fazem perder o sentido. Ingerindo álcool e ingerindo drogas. Qual é o prazer de perder o sentido que o álcool produz? Qual é o prazer de perder o sentido por causa das drogas? Mas essa é a nossa sociedade, ela vive atrás de prazer a qualquer custo. A nossa sociedade busca o prazer no consumo de coisas supérfluas e desnecessárias, mas consomem pelo simples prazer de consumir. Essa é Babilônia. Uma sociedade seduzida e enfeitiçada pelos prazeres e pela luxúria. Mas tem mais. Se você prestar atenção no versículo de número 11 em diante, você vai perceber uma outra característica dessa grande Babilônia. Diz no versículo 11 o quê? Sobre ela choraram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra o quê? A sua mercadoria. Observe no versículo 12 que mercadoria era essa. Dá uma olhada na mercadoria. Qual era a mercadoria que a Babilônia negociava? Preste atenção: ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlate, toda espécie de madeira cheirosa, todo gênero de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Só artigo de luxo. Essa é a grande Babilônia. Uma sociedade, queridos, que supervaloriza o ter e supervaloriza o poder aquisitivo. Essa é a Babilônia. Agora veja o versículo 13, o que é que ela negociava também? O que é que ela negociava? Canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado de ovelhas e de cavalos, carros e o quê? O que é que eles negociavam? Escravos e até almas humanas. Será que os meninos gostam de ter? Será que essa turma gosta de alcançar poder aquisitivo alto? Não negociavam só ouro, prata, marfim, mas para adquirir alguma coisa, era uma sociedade que negociava até com almas humanas. Por quê? Porque queriam ter, porque queriam possuir. Estima-se que no primeiro século havia aproximadamente 60 milhões de escravos no Império Romano. E o que era um escravo no Império Romano? Uma mercadoria que podia ser vendida, trocada, comprada. É uma sociedade que gosta tanto do ter que negocia até com almas humanas. Irmãos, uma sociedade que cultua o ter é uma sociedade que não trata e nem vê gente como gente. Uma sociedade que cultua o ter é uma sociedade que trata e que vê gente apenas como um objeto e um instrumento de enriquecimento pessoal, como uma mercadoria que pode ser negociada. Mas pastor, a nossa sociedade, você vai me dizer, ou você está pensando, não faz isso. A nossa sociedade não negocia com almas humanas. O que vocês acham? A Babilônia está presente hoje na nossa sociedade. Ela é essa Babilônia. Porque hoje, em nossos dias, querendo ter, querendo conquistar coisas, querendo alcançar poder aquisitivo, pessoas têm negociado com almas humanas. Escuta o que eu estou dizendo para vocês.
Porque pessoas querendo crescer na vida têm crescido às custas da exploração do suor dos outros. Pessoas querendo crescer na vida têm crescido às custas do trabalho duro dos outros. Pagam salários injustos completamente desproporcionais à carga de trabalho. Isso é negociar com almas humanas. Mas a nossa sociedade faz isso. Por quê? Porque ela é Babilônia. Preste atenção, Babilônia é muito mais do que uma igreja apóstata. Babilônia é muito mais do que uma igrejinha católica. Babilônia é uma sociedade que para ter, negocia até com almas humanas, faz do homem mercadoria, desumaniza o próprio ser humano. Isso é Babilônia. Por isso que eu disse para vocês que a Babilônia é muito mais que uma cidade, é muito mais do que uma capital. A gente poderia passar muito tempo falando de várias características dessa Babilônia. Eu só estou querendo mostrar para vocês que não pensem que sair da Babilônia é sair da igreja católica para uma igreja evangélica, porque a Babilônia é muito mais do que isso. Agora veja o versículo 24. No versículo 24, o que é que diz? Nela se achou o sangue de quem? De profetas e de santos e de todos os que morreram sobre. Nela onde? Na Babilônia. Lá se achou o sangue de profetas e o sangue de santos. O que é a Babilônia? A Babilônia, queridos, é uma sociedade que oprime, que persegue e que tenta calar a voz da igreja. Isso é Babilônia. E você acha que Babilônia é passado? Não, Babilônia está presente, porque nós vivemos hoje numa sociedade que quer calar, que quer silenciar, que quer oprimir e perseguir a igreja com as suas políticas e com as suas ideologias. Por exemplo, a legalização do aborto em nosso país é um atentado contra a vida. A legalização do aborto em nosso país é um atentado, ou é simplesmente a legalização de assassinato planejado de inocentes. Essa é a legalização do aborto em nosso país. A legalização do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo é um atentado à família. A legalização do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo é um atentado à própria continuidade da raça humana. 2 homens ou 2 mulheres não procriam. Mas a nossa sociedade tem defendido isso com unhas e dentes. E tem mais, estão querendo calar a nossa boca. Porque Babilônia está presente. Essa turma que trabalha nesse movimento defende que o homossexualismo pode ser divulgado, falado em público, na mídia, mas qualquer palavra defendendo o heterossexualismo é tido como preconceito, é tido como crime, e muitas pessoas estão sendo processadas porque falam contra a prática do homossexualismo. É uma Babilônia que está querendo silenciar a igreja. Queridos, todas essas características que eu falei aqui são características da Babilônia. Uma sociedade orgulhosa e autossuficiente. Uma sociedade seduzida e enfeitiçada pelos prazeres e pela luxúria. Uma sociedade que cultua o ter e o poder aquisitivo. E uma sociedade que persegue, que oprime e que quer calar a voz da igreja. Essa é Babilônia. Agora, diante do exposto desse sistema religioso, desse sistema político, desse sistema econômico, leia o versículo 4, a primeira parte. Qual é a palavra de Deus para a sua igreja? Qual é, irmãos? Sai dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. Quando o anjo avisou isso aqui em nome de Deus, ele não estava dizendo apenas para sair da igreja católica para uma igreja evangélica. O que o anjo estava dizendo, sai dela,
povo meu, ele estava dizendo: não compactuem com essa sociedade, não se aliem a essa sociedade, não se associem a essa sociedade, não sejam coniventes com os pecados dessa sociedade. Sai dela, povo meu, não façam conchavos, não sejam cúmplices de uma sociedade orgulhosa, autossuficiente e que acha que não precisa de Deus. Quando o texto diz: sai dela, povo meu, o texto está dizendo: não se aliem a essa sociedade que se basta, a essa sociedade que confia em si mesma. Quando o texto diz: sai dela, povo meu, ele está dizendo: não compactuem com essa sociedade que não reconhece Deus como Deus. Quando o texto diz: sai dela, povo meu, ele está dizendo: olha, não se aliem a essa sociedade que se deixa enfeitiçar, que se deixa seduzir pelos prazeres, pelo luxo, pela luxúria, pela opulência. Não se deixem enfeitiçar e seduzir. Por isso, não tenham conchavos com eles. Quando o texto diz: sai dela, povo meu, Deus está dizendo: não assimilem os valores dessa sociedade. Rompam. Não estejam juntos. Quebrem todo tipo de ligação que vocês têm com essa sociedade. Sai dela, povo meu. Sair da Babilônia é muito mais do que sair da igreja católica. Sair da Babilônia é não ser cúmplice com esse sistema corrompido, é não ser cúmplice com esse sistema mundano, é não ser cúmplice com esse sistema apodrecido. Mas qual é a preocupação que nós temos? É que as pessoas acham que depois que saíram da igreja católica, saíram da Babilônia. E não saíram. Nós só rompemos com a Babilônia quando os valores dessa sociedade são repugnados por nós. Quando nós passamos a odiar os valores dessa sociedade que perverte as coisas de Deus. Isso é sair da Babilônia. Agora preste atenção. Deus não somente deu a ordem para sair de Babilônia, mas Ele explicou para a sua igreja as razões por que vocês devem sair de Babilônia. Versículo 4, a segunda parte vai dizer o quê? Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes o quê? Cúmplices em seus pecados, para não participardes de seus flagelos. Por quê? Porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus fez o quê? Lembrou dos seus atos iníquos. O que Deus está dizendo é: saia do meio dela, rompam com ela, porque essa sociedade orgulhosa, essa sociedade autossuficiente, essa sociedade que busca o prazer, ela terá que acertar as contas com o seu Criador. Deus vai julgá-la. Não participem dela, porque eu vou acertar conta com elas. Preste atenção. Por que Deus mandou sair da Babilônia? Veja o versículo 10. A segunda parte vai dizer: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade. Por quê? Porque em uma só hora chegou o teu juízo. 16. Ai da grande cidade que estava vestida de linho, e aí vai. E no versículo 17 diz: porque em uma só hora, o que aconteceu? Ficou devastada tamanha riqueza. Não se aliem, saiam dela, porque ela vai entrar em colapso total. Eu vou devastar essa sociedade orgulhosa que acha que não precisa de mim. Saiam, não participem, para que vocês não sofram os mesmos flagelos que ela vai sofrer. Por que Deus mandou sair da Babilônia? Porque essa sociedade, queridos, vai ser razão de choro e vai ser tema de lamentações. Preste atenção. Não fique encantado com as seduções dela, porque ela vai ser razão de choro e tema de lamentações. Veja o versículo 9, por favor. No versículo 9 ele diz o quê? Chorarão e se lamentarão sobre ela quem? Quem, irmãos? Não participem.
Porque os poderosos dessa terra, os líderes mundiais, os presidentes, os ministros e quem você imaginar, eles vão chorar, porque a sua fonte de riqueza cessou, vai acabar, e eles vão lamentar por ela. Agora veja comigo o versículo de número 11. Quem que vai chorar sobre ela também? Choram e pranteiam quem? Os mercadores da terra. Por quê? Acabou a clientela. Os negociantes da terra, os empresários, os mercadores, aqueles que vivem do comércio, vão chorar e vão lamentar, porque quando Deus acertar as contas com essa sociedade, não vai ter mais clientela para comprar as suas mercadorias. Então Deus está dizendo, saia do meio dela, porque ela vai se tornar tema de choro e de lamentação. Não participem dela, porque eu vou devastá-la. Preste atenção no que Deus está dizendo no versículo de número 17. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Agora preste atenção. Todo piloto, todo aquele que navega livremente, marinheiros, quantos labutam no mar, fizeram como? Mas eu vou ficar meio de longe aqui porque o negócio está sério. Como diz o pessoal, a coisa pegou. Vão lamentar e chorar sobre essa Babilônia todos aqueles que sobrevivem pelo comércio marítimo. Marinheiros, pilotos, todos os que labutam no mar vão lamentar e chorar porque já não tem mais a sua fonte de seguranças e de riquezas. Preste atenção, queridos. Os homens chorarão e os homens lamentarão, porque todas as suas seguranças se foram. Os homens chorarão e os homens lamentarão, porque eles vão perceber que as suas fortalezas não passavam de castelos de areia. Qual é a fortaleza que você tem? As suas fortalezas entregues a essa sociedade não passam de castelos de areia. Chorarão e lamentarão quando eles perceberem, queridos, que todas as suas riquezas não passavam de futilidades, não levava a nada. Chorarão e lamentarão quando eles perceberem que todos os seus prazeres e luxúrias não passavam de ilusões passageiras. Essa sociedade vai chorar e vai lamentar quando perceber que todas as suas conquistas financeiras foram reduzidas a cinzas. Não é bom negócio participar da Babilônia. Você tem participado dela? Você tem participado dessa sociedade que vive uma rebeldia ativa contra o seu Criador? Não é bom negócio. Veja algumas coisas que Deus disse nos versículos 22 e 23 ainda. O que é que ele diz no versículo 22? Voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Por que é que ele está dizendo? Saia do meio dela. Porque vai chegar a hora que as músicas dessa sociedade, as alegrias e as festividades dela cessarão. Não fique. Não vai ter teclado, não vai ter baixo, não vai ter violão, não vai ter bateria. Eles não terão motivos para festejar. Mas ele segue no verso 22. O que é que não vai ter mais? Nem artífice de qualquer arte jamais em ti se achará. Ele disse, olha, o encanto e a beleza das artes não farão mais parte dessa sociedade, porque os artistas, os artífices, não terão mais inspiração para produzir as suas artes. E tem mais no versículo 22. Nunca jamais em ti se ouvirá o quê? O ruído da pedra de moinho. A gente acha isso estranho, né? Mas para o primeiro século era claro. Deus vai acertar as contas com a sociedade e não se ouvirá nela mais o ruído, o barulho da pedra de moinho. Para que servia a pedra de moinho? Servia para triturar o trigo, fazer a massa, e da massa fazer o quê? Pão e bolo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Saiam do meio dela, porque a devastação vai ser tão grande que nem sequer
o sustento básico da vida eles terão. Nem pedra de moinho vão se ouvir mais. E no 23 ele diz o quê? Também jamais em ti brilhará luz de candeia. Ela será completas trevas. E diz mais: nem voz de noivo, nem de noiva, jamais em ti se ouvirá. Não haverá mais nela relações de amor. Dá para você? Se você quiser continuar fazendo parte dela, é uma opção sua. Mas Deus está dizendo: saia. Se retire do meio dela. Não participe com ela. Porque o que vai acontecer com ela é exatamente isso aqui. Ela será reduzida a cinzas. Quando você lê esse capítulo, todo esse capítulo é o relato da destruição, é o relato do choro, é o relato do lamento, é o relato do desespero de uma sociedade que simplesmente rebelou-se contra o Criador. Esse capítulo é o relato do desespero e do choro de uma sociedade que simplesmente tornou-se orgulhosa e acha que pode chegar até o fim e ninguém vai mexer com ela. É o relato do choro e do lamento, queridos, de uma sociedade que vive como se nunca tivesse que prestar contas a Deus. Mas diante de todo esse choro, diante de todo esse lamento, existe uma nota que destoa em todo o capítulo. Em toda essa cena de choro, desespero, lamento, mãos na cabeça, música cessando, relações de amor não tem mais, sustento da vida não tem, em toda essa desgraça, existe uma nota que toca e que soa destoando de todas as demais. Leia o versículo 20 para mim. O que é que diz aí? Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. No meio de tanto choro, existe uma ordem de Deus para que um povo no meio dela celebre, exulte com grande alegria, porque Deus acertou as contas com essa sociedade que perseguia a igreja, com essa sociedade que era contra os valores de Deus, com essa sociedade que queria calar a voz da igreja. Então ele disse: exultem, alegrem, celebrem. Quem? Vós quem? Santos, apóstolos e profetas. Quem vocês acham que são esses? Aqueles que deram ouvidos e obedeceram a voz de Deus que dizia: retirai-vos dela, povo meu. Quem obedeceu essa voz de Deus e rompeu, quebrou todas as relações com essa sociedade orgulhosa, esses vão celebrar, esses vão exultar, esses não vão chorar, esses não vão entrar em desespero. Lucas disse: quando ouvides todas estas coisas acontecendo, não vos assusteis, mas levantai as vossas cabeças e exultai, porque perto está a vossa redenção. Guarde isso no seu coração. Sai do meio dela, povo meu. Vamos ficar de pé. Se Marlon quiser ir para o teclado, seria bom. Nós vamos orar nesse momento. Queria que você fechasse os seus olhos. Que você falasse com Deus. Talvez você aprendeu como eu aprendi há muitos anos atrás. De que sair da igreja católica era sair da Babilônia. Não é só isso. É muito mais que isso. Porque a Babilônia é toda essa sociedade organizada contra Deus. E a ordem de Deus para você, igreja, para mim, igreja, é o quê? Sai do meio dela, povo meu. Que ligações você ainda tem com essa sociedade corrompida? Que valores dessa sociedade você ainda não conseguiu abrir mão?
princípios desse mundo corrompido você ainda tem como alvo na sua vida? Que parte dessa sociedade você acha que é tão importante que você não pode abrir mão dela? A ordem de Deus é: saia do meio dela, porque eu vou devastá-la completamente. Só vai subsistir, só vai exultar e só vai celebrar aqueles que cortarem relações com essa sociedade. Fale com Deus. Que valores ainda estão prendendo você a essa Babilônia corrompida? Que prazeres, que seduções, que coisas ainda dessa sociedade seduz o seu coração e não permitem com que você viva à altura do que Deus quer? Se você quiser chegar ao fim celebrando, a ordem de Deus é: rompa com ela, saia dessa sociedade, porque ela vai ser reduzida a cinzas. A Babilônia cai, mas no capítulo de número 20 e 21 e 22 se estabelece a Nova Jerusalém, a cidade que desce dos céus, a morada dos santos. A Babilônia desaba, mas fica de pé a cidade do Deus vivo. Deus já está dizendo agora: saia do meio dela, se retire, porque ela entrará em completo colapso, falência total. E se você quiser subsistir, saia do meio dela. Eu queria saber nessa noite, a igreja continua orando, se entrou alguma pessoa aqui que entendeu que ainda está fazendo parte dessa Babilônia perversa e não tem conseguido sair dela. Algumas coisas têm prendido você, as seduções dessa Babilônia têm te segurado, mas a palavra de Deus para você foi: se retire, saia dela. Se nessa noite você quiser tomar essa decisão, não de fazer parte da Babilônia, mas da Nova Jerusalém, da cidade de Deus, levante uma de suas mãos onde você estiver, que eu quero orar por você. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que ainda permanece nessa sociedade achando que vai chegar lá e que vai dar certo, Deus está dizendo: saia do meio dela. Se você quer fazer isso, levante uma de suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Essa sociedade não tem o que lhe oferecer, ela vai ser reduzida a cinzas. E se você quiser permanecer, você precisa fazer parte do povo de Deus. E para fazer parte do povo de Deus, você precisa tomar a decisão de entregar a vida a Jesus. Deus abençoe sua vida. Existe mais alguém nessa noite que quer entregar a vida ao Senhor e dizer: Deus, eu quero romper com essa Babilônia, com essa sociedade perversa e corrompida? Tem mais alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Ou se não, saia do seu lugar, venha até aqui. Se você está um pouco receoso, com medo, mas você quer sair dessa Babilônia, fala com alguém que está do teu lado, para que traga você até aqui, porque nós vamos orar pela sua vida. A ordem de Deus é para você sair do meio dela, porque ela vai ser devastada. Só vai permanecer os que vão habitar na Nova Jerusalém. Tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém que gostaria de fazer isso? Você ainda pode vir até aqui. Deus abençoe sua vida. Venha até aqui que eu vou orar pela sua vida. Aquela pessoa lá atrás que também levantou a mão, alguém que está próximo dele, traga até aqui. Nós vamos orar, porque essas pessoas estão dizendo que não querem mais compromissos com essa sociedade. Elas querem fazer parte da Nova Jerusalém. Se ainda tiver mais alguém, venha até aqui. Eu quero orar por você antes de você sair daqui. Vamos orar nesse momento. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar essas duas vidas que aqui estão. Vamos orar por a vida de Jailson e vamos orar por a vida de Rose. Pai amado, aqui estão, Deus, essas vidas que nessa noite, ó Deus, entenderam que não dá para ficar na grande Babilônia, não é bom negócio para ninguém. São pessoas que querem romper com essa sociedade perversa e corrupta e querem fazer parte do teu povo,
Deus, eu quero abençoar essas duas vidas que estão aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, quebra as cadeias. Rompe, ó Deus, as cadeias que têm prendido essa vida à Babilônia. Liberta para a glória do nome de Jesus. Que ele sinta nessa noite o mover do Senhor na sua vida, quebrando as correntes que tem prendido. Ajude, Deus, para que ele não venha se render às seduções dessa Babilônia, mas permanecer nos teus caminhos. Eu quero abençoar, ó Deus, estas vidas aqui, mas também orar por nós como igreja. Pai bendito, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Ah, Deus, não nos deixe, ó Deus, nos entregarmos ou nos rendermos às seduções dessa Babilônia. Aparentemente é bom, aparentemente é vantajoso, mas a tua palavra diz que no final dela o caminho é de morte. Pai, nos dê a tua graça para que, como povo do Senhor, nós possamos romper com essa Babilônia. A tua ordem é: retirai-vos, saiam, não tenham compromissos, não se associem, não se aliem, não assimilem seus valores. Nos dê a tua graça, pois de ti precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amados, 2 minutinhos para dar os avisos. Pode ficar de pé, não precisa sentar. Eu vou dar rapidamente os avisos e nós vamos encerrar o culto.